Olá, sejam muito bem-vindos. Olá a todos! Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que, vamos ser sinceros, mexe com todo mundo, né? Com certeza. A gente tá realmente vivendo os nossos dias ou só, empurrando com a barriga? Uma ótima pergunta. A nossa fonte para essa conversa é o capítulo 18 do livro Na Luz da Vitória, do José Carlos de Luca. E o título já é um soco no estômago. Morrer antes de viver. É um título forte. E para começar, ele já abre com uma citação de Emmanuel que define o tom. Cuida, pois, de fazer sem delongas quanto deve ser feito a benefício de tua própria felicidade. A palavra-chave é delonga, a urgência. Pois é. E o nosso papo aqui é justamente tentar desvendar essa ideia, que parece um paradoxo, né? Morrer antes de viver. Exato. Mas que, se a gente for honesto, é uma realidade para muita gente. O texto diz que a gente fica preso, sabe? Entre o que aconteceu ontem e o que a gente espera que aconteça amanhã. E o hoje? Hoje. O hoje escorre pelos dedos. A nossa meta aqui é entender por que isso acontece e, claro, olhar para as ferramentas que o autor dá para a gente sair dessa. Perfeito. Então vamos começar por essa armadilha. A primeira ideia do texto é algo que eu acho que todo mundo se identifica na hora. Qual seria? Aquela mania de botar a vida em compasso de espera. Tipo, a vida de verdade só começa. Ah, sim. Só começa depois que algo grande acontecer. Quando eu me formar, quando eu casar, quando eu comprar a casa. Isso. Quando os filhos crescerem. A lista não acaba nunca. E o autor usa essa expressão, compasso de espera, de um jeito muito preciso. Não é uma pausa para descansar, é uma paralisia. Uma paralisia ansiosa, né? Exatamente. Ele descreve como se a gente carregasse o peso do passado nos ombros e, ao mesmo tempo, ficasse esticando o pescoço para ver se o futuro chega logo. É viver na sala de espera da vida. Isso, perfeito. Viver na sala de espera sem nunca entrar na festa. E a consequência disso, que o texto aponta, é que as horas do agora são totalmente jogadas fora. E aí que ele usa uma metáfora que, pra mim, foi onde a ficha caiu de verdade. A metáfora financeira do tempo. Essa é ótima. A gente acha que pode guardar o tempo de hoje pra gastar amanhã com juros. Mas não funciona assim, né? De jeito nenhum. É o contrário. E o que é genial nessa analogia é que ela vai contra toda essa cultura de produtividade que a gente vive. Como assim? O autor explica que um dia não vivido, ele não vira crédito, ele vira um débito. Um débito. Sim, aquele dia ele simplesmente, some da conta da vida. E não volta mais. O ponto principal é que o nome desse débito não é preguiça. O nome é frustração existencial. Nossa, isso é forte. É muito. Não é sobre fazer mais coisas, é sobre estar mais presente no que se faz. É uma contabilidade da alma, sabe? Contabilidade da alma, gostei disso. Então a frustração não é por não ter feito, mas por não ter sido. Exato. E o custo disso é só essa frustração no agora ou tem algo mais, algo maior? Tem algo maior. E para dar peso a essa dívida, o texto traz uma citação atribuída ao Chico Xavier que é de arrepiar. Qual é? A consciência do tempo perdido é o que mais atormenta o espírito quando chega do outro lado da vida. Uau! De repente, a forma como a gente vive uma terça-feira qualquer ganha uma dimensão transcendental. Faz todo sentido. Então essa ideia de dívida existencial é bem séria. Como é que a gente evita essa falência? O autor dá alguma pista? Sim, ele dá. Ele faz uma lista dos ralos por onde o nosso tempo escorre. Os suspeitos de sempre, digamos. E quem são eles? A preguiça, a procrastinação, o medo, a queixa, a revolta e, claro, o vitimismo. Ele trata todos eles como ladrões silenciosos do nosso tempo. É interessante que ele coloca a queixa e o vitimismo no mesmo nível da procrastinação. E é aí que está o pulo do gato. Ele critica essa nossa cultura de esperar a vontade aparecer para a gente fazer alguma coisa. A famosa esperar a inspiração. Pois é, a gente espera ter vontade de ir para a academia, de começar a dieta, mas a vontade muitas vezes não vem. A procrastinação, por exemplo, raramente é a preguiça. É mais sobre evitar um sentimento ruim. Tipo o medo de errar, ansiedade. Isso. É um jeito que a nossa mente arruma para não sentir desconforto. E o autor parece que viveu isso, né? Tem um exemplo pessoal dele que é muito bom. Ele é muito honesto nisso. Ele fala com todas as letras que a vontade de malhar para ele nunca deu as caras. Nunca.
E a conclusão dele? A conclusão é brutalmente honesta. O único prejudicado por esperar essa vontade que nunca veio foi ele mesmo. A gente percebe que a vontade é uma aliada que falta muito no trabalho. Então, a lição é que a ação tem que vir antes do sentimento, tipo, vai sem vontade mesmo. É mais do que isso. É a ideia de que a ação cria o sentimento. Você não espera se sentir atleta para começar a correr. Você começa a correr e, com o tempo, se sente um atleta. A disciplina vira uma forma de autocuidado, então. Exatamente. É um ato de autocompaixão a longo prazo. É o nosso eu de hoje cuidando do nosso eu de amanhã. É sair da passividade e ajustar as velas, mesmo com o tempo ruim. Essa mudança de passivo para proativo parece ser a chave. Mas todos esses ladrões que você citou, o medo, a queixa, não são também um jeito de transferir a responsabilidade? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. Eu não fiz porque tive medo. A vida é injusta comigo. Exatamente. O texto argumenta que tudo isso é falta de responsabilidade pela própria vida. E é aqui que ele introduz o conceito que, para mim, é o coração do capítulo. A autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é uma palavra forte, né? Mas e as coisas que a gente não controla? Uma doença, uma crise financeira. Ótima pergunta. E o texto não ignora isso. Ele fala das inevitáveis imperfeições da existência. Certo. A autorresponsabilidade para ele não é se culpar por tudo. É assumir a responsabilidade pela nossa resposta ao que acontece. É focar no que a gente pode controlar. Nossas atitudes. E ele usa a analogia do jardineiro. Ah, sim, é do jardineiro. Que Deus nos deu as sementes, mas plantar é com a gente. Isso. E pensa bem, ninguém culpa o jardineiro pela seca, mas ele é responsável por preparar a terra, por adubar, por regar quando dá. Ele trabalha com o que tem. A falta de autorresponsabilidade seria ficar sentado olhando para a terra seca e culpando a falta de chuva. Perfeito. É o que o autor chama de se comportar como crianças à espera de que papai ou mamãe descasquem a laranja para nós. É um chamado para a gente amadurecer. Entendi. Não é negar a tempestade, é se recusar a ser só uma vítima dela, mas viver o hoje é só sobre isso. Ser responsável e plantar para o futuro. Não, e essa é a outra metade da solução, que é linda. Viver o hoje não é só sobre semear, é também sobre colher o que já está aí agora. E é aí que o texto fala de uma cegueira coletiva. A cegueira para as coisas boas que a gente já tem. Precisamente. A gente fica tão focado no problema, no que falta, na meta que não bateu, que a gente não enxerga as bênçãos que já estão ali. É o tal do banquete na mesa, mas a gente só reclama que o saleiro está longe. Exato. Isso me lembra uma citação que o autor traz. Felicidade não é coisa para pessoas desatentas. A mensagem é muito poderosa. Poderosíssima. Porque ela tira a felicidade daquele pedestal de grande evento e a transforma numa série de pequenos espetáculos diários. A felicidade vira uma frequência de rádio, sabe? Se você não sintoniza, vai ouvir só o chiado. É verdade. Outro dia eu parei, no meio da correria, só para sentir o cheiro do café. 10 segundos. Mudou o tom da minha manhã. É isso que ele propõe. E ele até lista alguns desses espetáculos, né? Coisas que a gente nem para pensar. Sim, e a lista é linda de tão simples. O despertar, a liberdade de ir e vir, usar nossos talentos, a companhia de um amigo, uma música no rádio, uma flor. São os oásis de felicidade que a gente ignora. Isso. A gente passa por eles o tempo todo e não vê. O que nos leva àquela frase atribuída a Jesus, né? É preciso ter olhos de ver. Aqui ela ganha um peso enorme. Um peso imenso, porque, nessa lógica, quem não vê as pedras preciosas em meio aos cascalhos do dia a dia está, metaforicamente, morrendo antes da hora. A pessoa respira, trabalha, mas está morta para a beleza, para a gratidão. Exato. Presente de corpo, ausente de alma. Essa distinção resume tudo. E, para fechar, o autor usa uma citação da Cora Coralina que é de uma força. Nossa, é uma das melhores conclusões que eu já li. Pode falar. Cora Coralina diz: sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Uau! É uma declaração de guerra contra essa morte em vida. É um manifesto, o antídoto perfeito para toda essa discussão. É autorresponsabilidade na sua forma mais poética. A minha vida é minha e eu vou vivê-la.
É muito impactante. E o autor não para aí, ele vira o espelho pra gente, né? Sim, ele não dá uma resposta pronta. Ele termina com uma pergunta que fica ecoando. E nós? Será que estamos fazendo isso conosco? Ele joga a bola pra gente. Totalmente. A análise sai do livro e entra na nossa vida. É prestar atenção nesses pequenos espetáculos? Como a gente começa? Essa é a questão de 1 milhão, né? Talvez o começo não seja tentar mudar tudo de uma vez, mas se comprometer com um único ato de atenção por dia. Um por dia. Então a pergunta que fica, com base em tudo que a gente conversou, é bem específica. Qual o espetáculo diário, por menor que seja, O gosto do primeiro gole d'água. o calor do sol na pele, a risada de alguém, qual desses espetáculos pode estar passando batido e poderia ser apreciado de verdade, com consciência? Ainda hoje. Talvez a grande revolução de viver não comece amanhã com um plano gigante, Talvez comece hoje. com um pequeno vislumbre.